gente, né, pelo futuro e vai ser a vida da gente. A gente vai ter que depender daquilo, das nossas escolhas. Literalmente, eu não vejo importância. Bom, eu entendo que o ensino superior é essencial para a construção de uma carreira profissional no mercado de trabalho, porque sem isso eu entendo que não dá para ter o futuro que eu almejo. Eu acho que é importante, além do estudo, também questão de aprendizado e não ficar só fechado em algo como na escola, querendo ou não, quando a gente vai atrás de mais conhecimento, a gente vê o mundo de uma forma diferente. Isso. Eu acho que o ensino superior hoje, ele é importantíssimo para as pessoas, para a gente se formar, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que hoje é essencial. Bom, Martini, eu acho super importante o ensino superior hoje em dia. Nós vivemos num mundo que se atualiza de forma muito rápida. Então, hoje nós temos muitas vagas de emprego no Brasil em aberto. Se você acessar sites de vagas de emprego, você vai encontrar várias. Por que que ainda temos muitos empregados? Porque não temos mão de obra especializada. Então, você precisa fazer o ensino superior, você precisa se estudar e se especializar numa determinada área que você goste. Por isso que eu acho que ele é tão importante, além de você adquirir conhecimento. Bom, eu acho que ele tem toda a importância, né? Não só pela minha trajetória profissional, mas como a gente enxerga hoje, né? As mudanças mesmo, né? Estruturais, sociais, que tem demandado, né? Da sociedade um conhecimento que, na minha percepção, só é possível pelo ensino superior, né? Então, eu acho que o ensino superior ele tem esse lugar de centralidade, de importância, de necessidade, para de fato, né, promover as transformações sociais que a gente tanto fala, que a gente tanto quer. Então, no meu entendimento, o ensino superior é o caminho. Olha, o ensino superior mudou a minha vida. Quando eu fui. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que se eu quisesse fazer faculdade tinha que ser na federal, porque a gente não teria como pagar uma faculdade. E o meu pai fez faculdade na Unisul, no ensino privado, então eles conheciam os custos do processo. E aí, eu fui para a federal e estudei um monte no vestibular para passar, tinha essa coisa, né? A gente estudava muito, fazia vários simulados, vários vestibulares. E era bastante pressão, daí eu não passei no meu primeiro vestibular. E eu fiz de novo, mudei os cursos. Eu acho que esse ano que eu não passei no vestibular foi importante para mim, porque eu mudei a minha perspectiva. E aí eu mudei de curso também, os cursos que eu ia tentar. E aí eu passei e ir para a faculdade realmente foi como se abrisse a minha mente, assim, né? Eu vivia numa cidade pequena, eu tinha aquele conjunto de relações, e quando eu fui para Florianópolis estudar lá, a universidade era grande, e eu conheci gente de todo lugar. E mesmo morando do lado da Unisul, foi completamente diferente a minha experiência, porque eu conheci gente de todo lugar mesmo, de todos os lugares do país e de todos os lugares do mundo. E esse contato fez com que eu mudasse completamente. E aí eu tive também, né, professores de todos os lugares do país, com todo tipo de formação, e que me ensinaram muita coisa. Então eu saí uma pessoa completamente diferente do que eu entrei. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre pensei, né, no futuro, na faculdade e tal. E o quanto isso é importante para nossa vida, né? Eu acho que como uma pessoa ansiosa, eu sempre pensei muito sobre isso. Mas no ensino médio a coisa começou a ficar mais séria e eu comecei a entender um pouco melhor sobre o mercado de trabalho e foi onde eu tomei minha decisão, porque eu não queria parar o ensino médio não
dar sequência nisso, dar um ano sabático, porque eu nunca mais voltaria. Então, eu ainda tô pensando, pra falar a verdade. Mas acho que ali no terceirão que eu comecei a pensar melhor, que a gente começa até mais preocupado. Provavelmente, como a maioria das pessoas, no ensino médio. Então, eu comecei a pesquisar sobre os cursos, a procurar saber as opções que existiam, as universidades que tinham perto de mim. E ali no terceirão eu já tinha decidido o que que eu ia fazer, que curso eu ia fazer. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, o que acontece? Cedo não, né? Tem gente que começa muito mais cedo. Mas eu comecei com 16 anos já na parte de tecnologia. Então, desde aquela época, eu já tinha uma visão de futuro, que eu queria ser um analista de sistemas, que eu queria cuidar da parte de tecnologia. E todo mundo tem uma área que se interessa, né? Se você perguntar para mim qual a melhor área, para mim é tecnologia. Mas porque eu gosto de tecnologia. Se você gosta de psicologia, você pode ser o melhor profissional de psicologia. Se você gosta de ciências contábeis, você pode ser o melhor profissional de ciências contábeis. Então, vocês estão na hora, né? Agora no ensino médio, de ver o que é melhor para vocês, certo? Não escolham a profissão por dinheiro, escolham a profissão pelo que agrada mais vocês. O dinheiro vai ser consequência do bom trabalho de vocês em qualquer área. Pergunta difícil. Porque na verdade, quando a gente é criança, né, a gente é muito guiado por aquilo que os nossos pais, né, as pessoas que a gente gosta, acabam dizendo, né, incentivando a gente a fazer. E eu costumo brincar que eu acho que eu tava na barriga da minha mãe ainda e eu já ouvia, né, do meu pai e da minha mãe que eu precisava estudar, que o meu futuro era com o estudo, pelo estudo, né, que a mudança, que a busca por condições de vida melhores, por uma situação, né, enfim, melhor, viria pelo estudo, né. Então, para mim, futuro e estudo eram quase que sinônimos, né? Não tinha como pensar o meu futuro sem, né, não pensar na possibilidade de estudar. E quando eu digo estudar, é estudar desde, né, o ensino fundamental até o ensino superior, né? Então eu acredito que passa um pouco por isso, assim. Eu acho que em todos os momentos que eu pensei em futuro, passou pela possibilidade, né, de estudar, né, pelo que o estudo, o conhecimento, enfim, poderia me proporcionar. Eu acho que é um pouco isso. Foi durante o ensino médio, quando nessa narrativa dos meus pais de que eu teria que entrar numa universidade federal e que eu tinha que fazer algum curso superior, porque senão o meu futuro não ia ser tão bom, né? Eu sempre tive essa construção de narrativa de que estudar era o caminho da construção do futuro, do projeto de vida. E eu acho que no ensino médio, quando eu fui estudar numa escola particular, que a narrativa de todo mundo era essa. E nessa época, nesse momento, né, que eu entrei no ensino médio, meu irmão passou no vestibular. E ele foi para a UFSC com 16 anos, passou no primeiro vestibular dele. E eu acho que aí eu comecei a pensar seriamente, né? Entrei no contexto, mas assim, foram 3 anos em que eu mergulhei nisso, nesse projeto, que era o projeto de passar um vestibular concorrido, ir para a faculdade, escolher com seriedade, me senti muito pressionada a escolher o curso certo, por exemplo, porque eu fiquei 3 anos só estudando para ir 4, na verdade, porque daí eu fiquei um ano mais depois. Não, Vai fazer? eu vou fazer a faculdade, mas eu não decidi ainda do que. Você ainda tá em dúvida? Aham. Sim, já tive dúvidas. Eu acho que quando tu tá no meio acadêmico e as coisas começam a apertar, tu começa a se questionar das escolhas que tu tá fazendo. Mas eu não mudei, eu tô seguindo. Acho que mesmo se daqui a alguns anos eu entender que isso não é pra mim,
de qualquer forma, essa graduação vai me agregar em muitos sentidos. Eu tinha dúvida antes de entrar. Agora que eu entrei, eu tô firme, tô gostando bastante. Então, tô bem. Eu nunca tive dúvidas. Eu sempre gostei do que eu faço. Eu amo o que eu faço psicologia. Eu amo estagiar, eu amo estudar as coisas de psicologia. E acho que o que me incentivou a sempre continuar foram os meus pais e a forma com que eu aprendi que a faculdade era importante e a seguir esse caminho. Vamos lá. Bom, eu dizer que não tive dúvida é mentira, porque quando eu fiz o vestibular eu tentei numa universidade de Direito e na outra Ciência da Computação, coisas nada a ver, porque a gente nessa idade tem muitas dúvidas, né, sobre o que fazer. Por que eu tentei Direito? Porque minha família é toda de advogados. Então eu que pensei, vou seguir a carreira da minha família já, né? Só que depois eu pensei, eu tenho que fazer o que eu gosto. E eu gostava de computador, sempre gostei, o pessoal brinca, né? Sempre fui nerd, ok? Então, isso me fez, mesmo passando nas duas universidades, escolher o curso de Ciência da Computação numa delas. Com certeza já tive dúvidas. Com certeza já tive dúvidas. Em que momento, eu não sei te precisar, assim, né? Mas eu acho que a própria condição, assim, de eu estar no ensino superior e que a minha vida profissional se desenrolou muito por esse ambiente, por esse contexto que é o ensino superior, né? Eu comecei a trabalhar com isso antes mesmo de concluir a minha graduação, né? Então, meio que a minha trajetória foi se consolidando, se construindo pela educação, de alguma maneira, né? E o meu futuro, a minha trajetória profissional, a minha carreira, as oportunidades foram aparecendo, né, a partir desse lugar, né? A partir desse lugar que é a educação. Então, dúvidas cruéis, existenciais, não, né? Mas, de fato, será que é a docência? Será que não é a docência? Não fugiu muito disso, né? A questão da psicologia em si, né, que foi a área que eu escolhi como uma graduação, uma área que eu escolhi para, né, ter de fato então a minha carreira profissional, também foi se constituindo pela educação, né, pela área do ensino. Então eu não tive grandes dúvidas, né, mas porque eu acho que esse caminho que é construído pela educação, ele vai te dando algumas, não certezas, mas garantias, porque você aprende o tempo todo, você vê que de fato quanto você mais sabe, você menos sabe, né? Que não é suficiente, que você tem que estar em busca o tempo todo. Então, passou um pouco por isso, eu acho. Eu acho que o seguir em frente passou muito pela motivação e sustentação de algumas pessoas, assim, que passam pelo caminho da gente, que, né? Eu tenho algumas pessoas, assim, na minha trajetória que me levaram a não desistir, que fizeram eu persistir, que me incentivaram, que acreditaram no meu potencial, sabe? Então não é uma coisa individual, é uma coisa que passa por essas relações que eu fui construindo também, né? E isso, querendo ou não, vai te dando forças, vai te auxiliando nessas dúvidas que eventualmente podem surgir. São por essas pessoas ou essas ocasiões que vão te dizendo, olha, pode seguir, o caminho é por aqui mesmo, tem os obstáculos, mas a gente precisa enfrentá-los, né? Eu acho que passa um pouco por isso, assim. Ah, eu tive já muitas dúvidas. Ao longo do caminho a gente tem dúvidas. Dúvidas sobre por onde seguir dentro do curso que eu escolhi, psicologia, né? Eu tinha dúvida dentro da psicologia que área seguir, mas também tinha dúvida se tinha feito a escolha certa. Mas é engraçado porque a minha maior dúvida sobre se eu tinha feito a escolha certa aconteceu quando eu me formei. O dia da minha formatura foi um dia triste para mim. Eu lembro que eu chorei o dia inteiro, até a hora de ir para a formatura, porque eu não tinha certeza da minha escolha e eu estava indo pegar o diploma. E depois disso, eu acho que eu fiz um luto da graduação ali, né? E eu recoloquei a minha identidade profissional, mas eu tive dúvidas o tempo todo. A minha dúvida demorou muito para se acomodar,
em algum lugar mais tranquilo? Acho que ninguém, tá? Eu decidi por mim mesma, pelo que eu gostava, segui meu coração e é o que eu quero. Meu pai. Eu acho que influenciar a fazer faculdade, sem dúvida, foi minha família. E no que eu acho que o mercado de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar muito novo numa empresa de tecnologia e eu entendi que era um mercado muito quente, que precisava muito de profissionais específicos para muitas áreas e independente da independente não, mas com essa faculdade eu poderia dar sequência para muitos outros caminhos dentro de sistemas. Cara, eu acho que foi conforme, desde pequeno, assim, como eu via, eu sempre gostei muito de estudar as pessoas e essas coisas, então, foi desde pequeno, foi um conjunto de fatores. Como eu falei anteriormente, né, os meus pais, eles sempre me incentivaram a cursar uma graduação, independente da que fosse. Eles sempre me incentivaram, sempre falaram desde muito nova para mim estudar na escola, sempre fui muito bem, uma aluna muito dedicada. Sempre cresci sabendo que eu ia fazer uma faculdade e no ensino médio, ali no terceirão, eu decidi fazer psicologia. Não tive influências externas para decidir psicologia. Eu só sabia que eu ia fazer uma faculdade e ali buscando sobre os cursos e aprendendo sobre eles, eu decidi sozinha que eu queria psicologia. Quem mais me influenciou foi meu pai, né? Ele sempre me apoiou muito para me fazer o que eu gostava, mesmo ele sendo advogado, mesmo meus irmãos sendo advogados. Ele sempre bateu que eu deveria escolher o que fosse melhor para mim. E eu escolhi a tecnologia e eu me fui bem sucedido na escolha da tecnologia, com certeza. Por quê? Porque era uma coisa que eu queria. Por isso que eu falo tanto. Façam uma coisa que vocês gostem, que vocês serão muito bem sucedidos. Quem ou o quê? Bom, uma primeira pessoa que me vem, né? Duas primeiras pessoas que me vêm, na verdade, são meu pai e minha mãe, né? Como eu disse lá na outra pergunta, né? Desde que eu acho que estava na barriga da minha mãe, eu já ouvia essa questão de que tem que estudar, enfim. Isso passou muito pelo incentivo do meu pai e da minha mãe. Agricultores, né? Pessoas que viveram, trabalharam na roça uma vida toda, mas que vislumbravam, né? E pensavam que, olha, o caminho, talvez a busca por boas condições de vida, por melhores condições de vida, passa pela educação. Então tu vai estudar, né? Então eu acho que isso me fortaleceu e me guiou muito aí na minha caminhada, né? Por mais que eles nem soubessem o que era um ensino superior, o que era uma faculdade, a única certeza que eles tinham é que esse conhecimento ia me dar uma condição diferenciada de vida, de pensamento sobre o mundo, sobre as pessoas. Eles tinham, essa certeza eles tinham. Mas se você talvez perguntasse pro meu pai há 5 anos atrás qual era a formação que eu tinha, talvez ele nem soubesse explicar o que era. Mas ele te diria, a minha filha fez faculdade. Né? Então, esse fazer a faculdade era um sinônimo de estar num nível diferenciado, de vislumbrar, né, possibilidades que talvez a condição que eles tinham não pudesse oferecer. E em segundo momento, o professor Celso de Oliveira Souza. O professor Celso foi o primeiro reitor aqui do Unibave e foi com quem eu comecei a trabalhar aqui no Unibave quando eu ingressei em 2008, aqui na instituição como, né, uma funcionária. E ele foi uma pessoa que me ensinou muito a sonhar. Ele foi um desbravador, ele lutou muito pela educação superior aqui em Orleans, né, em toda a região de abrangência. E ele foi um grande incentivador, né, para mim, pessoa, e para mim, profissional. Né? Então eu acho que eu não posso, né, na minha trajetória, eu não posso jamais apagar a importância que ele também teve. Como essa pessoa que disse, tá aqui o desafio, vai lá, eu acredito em ti, tu tens potencial. Não diretamente, mas indiretamente pelas ações dele,
né, pela forma, né, como ele falava com a gente, propunha os desafios pra gente, a gente percebia, olha, opa, ele acredita em mim, né? E por último, mas não menos importante, a professora Adriana Zomer, né, que é nossa professora hoje e que na época também a minha entrada, né, no Unibave como funcionária também foi graças a ela. Então é uma pessoa que me ensina cotidianamente também a não desistir, a persistir, de que vale a pena o desafio, de que vale a pena enfrentar o obstáculo, por mais que os obstáculos apareçam, né, a todo momento, a todo tempo, né? Mas eu acho que ela é uma das pessoas também que foi essa pessoa, que esteve comigo ali lado a lado, em alguns momentos mais próximos, outros nem não tão próximos, por questões mesmo de função, né? Mas ela foi também, e é ainda, porque né, a gente trabalha junto, eu tenho a honra de poder trabalhar com ela, né? Foi uma das grandes incentivadoras também para minha carreira, para a construção, né, da minha carreira, do meu caminho profissional, com certeza. As pessoas que eu encontrei nesse percurso, professores muito generosos, mas não só os professores oficiais, né? Os meus colegas me ensinaram muita coisa. E eu transitei por muitos cursos diferentes dentro da UFSC, não porque eu mudei minha matrícula, mas porque a gente podia se matricular em disciplinas, né? Então a minha dúvida também me impulsionava para ir fazer disciplinas no direito, na economia, na educação, em vários outros cursos, né? E isso me ajudou a escolher dentro da psicologia a área social e a área educacional, né? Mas o movimento estudantil fez toda a diferença no meu percurso também na universidade. Porque, de fato, eu fiz parte de construções coletivas e isso me ajudou a lidar com tudo, né? Eu não tinha muitas condições, né? Eu passava por várias dificuldades para pagar aluguel, para me alimentar, para ter acesso a materiais. E o movimento estudantil debatia a minha condição, debatia a permanência dos estudantes que não vinham de uma elite e numa cidade com custo de vida muito alto. Então, eu acho que foi ter encontrado essas pessoas e ter entrado no movimento estudantil em grupos políticos específicos que debatiam a permanência estudantil que me ajudaram a continuar até o fim da graduação. E isso nunca acabou na minha vida. Depois a minha profissão continuou engajada em movimentos sociais, né? Por isso eu escolhi a psicologia social e educacional também. Eu acho que a pessoa deve seguir sempre o coração, que a gente deve fazer o que gosta e não o que se sente obrigado ou porque dá uma renda maior, porque no futuro a gente não vai gostar de trabalhar com aquilo e é isso. Seguir o caminho sem medo. Eu imagino que essa pessoa esteja no ensino médio, sem saber o que fazer, e eu acho que todo mundo já esteve nessa posição, e é meio difícil, porque talvez tu passe a vida inteira sem saber o que tu quer de fato, mas eu acho que tu tem que correr atrás do que tu quer no momento. Então, e tá tudo bem se depois tu mudar de ideia e achar que não é mais isso que tu quer. Acho que tu tem que entender que tu pode mudar de ideia e tá tudo certo. Paciência. Acho que tudo tem seu tempo. E eu acho que, querendo ou não, a gente tá sempre tentando descobrir alguma coisa. Eu não sei qual vai ser meu futuro também. Paciência. Eu acho que, teoricamente, falando para adolescentes que estão saindo agora do terceirão, eu diria para eles buscarem saber sobre os cursos, fazer uma pesquisa geral sobre os cursos que eles têm mais interesse e buscar saber a matriz curricular dos cursos, mas mais profundamente eu diria para eles irem atrás do que eles gostam, não adianta cursar algo que eles não gostam, algo que seria só por dinheiro, como a gente está acostumado a ouvir. E diria também que tá tudo bem eles entrarem em algum curso e não se identificarem, trocar de profissão, existe a troca de carreira, talvez cursar, fazer um curso, entrar na vida ali profissional, não se identificar ou querer trocar de carreira, tá tudo bem também. Tá tudo bem trancar um curso e ir para outro, e acho que seria isso. Bom,
a gente só vai descobrir se a gente for atrás, ok? Listem os cursos que você acha legal e comece a estudar eles. Comece a estudar o mercado de trabalho, como funciona. As universidades te oferecem aulas gratuitas para você fazer. Tem eventos como Feira de Profissões, o próprio Unibab tem o Test Drive. Então procure estar nesse meio, procure entender o que são as profissões. Mas sempre com o seguinte objetivo: faça o que você gosta, seja melhor no que você gosta. Bah. Difícil. Difícil, né? Difícil. O que eu posso garantir, e o que eu sempre falo também para os alunos que vêm visitar o curso, vêm visitar a instituição com a ideia de iniciar o ensino superior, né? Eu sempre digo, olha, o tempo ele vai passar, de qualquer maneira. Você iniciando a formação ou não iniciando, por exemplo, né? E o tempo vai passar, ele não vai esperar pela minha decisão, qual é o melhor momento. Então, o que eu diria para essa pessoa que talvez está em dúvida, né, de que caminho iniciar, por onde começar, tenta, faz. Só assim, né, você vai saber se de fato vai dar certo ou não. Só experimentando você vai saber se vai dar certo ou não, né? E de novo, assim como eu iniciei a minha fala, eu acho que no nosso caso aqui falando do ensino superior, que é a minha menina dos olhos, digamos assim, né? É acreditar no potencial que o ensino superior tem para transformar vidas. A gente não pode negar isso, a importância disso, né? Então, o meu incentivo fica, né, aqui para essas pessoas, tentem, busquem, porque é possível sim. Ah, sobre a carreira, foram meus pais, sempre dizendo que eu, né, dificultaram a minha escolha, porque eles disseram que eu tinha que escolher e que eu seria boa em qualquer coisa que eu fizesse. Então, não deram nenhum tipo de direcionamento. Realmente, se eu fosse, eu tinha que fazer o curso superior, o curso que eu escolhesse não importava. E, e aí eu acho que o mais determinante foi que, num primeiro momento, eu queria fazer direito, né? E eu fui fazer aulas experimentais de direito na UFSC, porque meu irmão já estava lá, e eu fui fazer cursinho lá em Florianópolis. Fiz o intensivo de 6 meses. E eu comecei a ir para aula na faculdade. Meu irmão me dizia, você não passou porque ficou nervosa. E eu já sabia que era sobre isso, né? Muita pressão me atrapalhou na hora da prova. E você precisa tornar a universidade uma coisa familiar, para você ver que não é uma abstração que está longe, né? E aí eu comecei a frequentar a UFSC, mesmo sem ter passado no vestibular. E eu acho que o meu irmão foi bem determinante na minha escolha. A minha cunhada também, porque ela casou com meu irmão e ela já fazia psicologia, então eu não sabia o que era psicologia, nunca tinha conhecido um psicólogo, nunca tinha feito terapia. Ela começou a fazer o curso e aquilo me aproximou da psicologia, o que ela dizia, o que ela contava. Então, no fim, foi a minha família que foi mais determinante, eu acho. Eu diria que é, não é uma escolha tão determinante assim, porque não é uma escolha que a gente faz num momento. Parece que é pelo jeito como o nosso sistema educacional está estruturado, essa coisa de ter que fazer seletivo, sair do ensino médio e já ir fazer faculdade, né? E, e bem, não é. Eu achava que escolher direito era uma coisa muito determinante e depois, nesse ano que passou, que eu não entrei na faculdade, a minha percepção mudou completamente. E eu fiz outra escolha. E poderia ter feito outras depois disso, né? Porque construção de projeto de vida é uma coisa que a gente reescolhe todos os dias. E tem dia que a escolha pode mudar. E você pode retornar também às opções anteriores, né? É uma escolha importante, mas ela não é tão pesada assim quanto muitas narrativas fazem parecer. E você pode mudar de ideia ou reescolher. Quando eu passei em 2 vestibulares, para psicologia e para fisioterapia, em 2 universidades públicas diferentes, uma na UFSC e outra na UDESC. E eu tive que escolher entre as duas, porque eu percebi que era humanamente impossível fazer as 2 graduações. E, e já entendendo que a escolha era uma coisa que você faz no momento, e que se você
continua sustentando, então você está escolhendo o que você quer. Mas se você não continua, então talvez você tenha que rever essa escolha, porque não vale a pena ficar em lugares que você está adoecendo ou que você não se encontrou, não sente que se encontrou.